Bem-vindo a mais um, espero que estejas bem aí desse lado. E se por acaso tu tens um computador que apenas utilizas durante 1 hora ou 2 por dia e o resto do tempo passa parado, possivelmente não será má ideia pensar em lhe dar mais alguma utilização. Como, por exemplo, torná-lo no nosso serviço de Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon Prime pessoal, em que nós é que escolhemos qual o conteúdo que vai estar lá e para que tipo de dispositivo vai ser transmitido. E podemos transmitir para telefones, para caixas Android, para Apple TV, para aquilo que nós quisermos, incluindo também para computadores com Windows, Mac e Linux. Se esta ideia te parece bem, então este guia é para ti e vai ser muito fácil e muito rápido. Se por acaso estás a ver isto no teu computador Windows e ainda não o ativaste, não te esqueças, se precisares de ativar, visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar chaves OEM oficiais, numa plataforma que nós temos vindo a utilizar nos últimos meses e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã vai ficar um bocadinho mais barato ainda. E eu vou deixar também o link lá em baixo. Para este guia, eu vou utilizar esta máquina que está aqui, que é o Beelink Series 5 com AMD Ryzen 5800U. Tem aqui uma particularidade que é importante nós pensarmos na máquina que vamos dedicar a esta tarefa, que é o consumo energético. Ele gasta cerca de 5, 8 watts. Se estiver a puxar ao máximo nos testes que eu fiz, fica ali a bater nos 22, sensivelmente. Portanto, esta é uma das coisas que nós temos que ter em conta, porque se for utilizar uma máquina daquelas que eu tenho ali, com uma 3070, uma 3080, então, se fizer as contas ao fim do mês de ter a máquina ligada 24 horas por dia, se calhar sai mais caro do que pagar o serviço de streaming online, qualquer um deles. Portanto, fica aqui apenas esta dica no reaproveitamento do teu computador. Para além do processador que eu já mencionei, ele traz 16 GB de RAM, que eu atualizei para 32 GB de Sabrent, DDR4, e podemos também, aliás, tu já sabes que eu abro os computadores todos que passam para as mãos, podemos atualizar também o SSD principal, NVMe, que são 500 GB, podemos ir até 2 TB, também utilizei um da Sabrent, e tem aqui uma slot extra de 2.5 polegadas, que nós podemos colocar aqui um HDD mecânico ou então um SSD. Eu coloquei aqui um SSD da S3 Plus, mas podia ter colocado o meu Toshiba de 2.5 polegadas. A nível de preços é uma questão que tu terás que ver, mas eles andam quase ao mesmo preço neste momento. Portanto, é uma questão de escolha e uma questão daquilo que a gente prefere. Agora, dito isto e links lá em baixo, vamos avançar com este guia o mais rápido que eu consiga. Primeira situação já está, temos o Windows na nossa máquina. Agora vamos ao Google, vamos pesquisar por Plex. E a partir do momento em que pesquisas vais encontrar logo o site do Plex, vais à parte onde diz Downloads e vamos tirar o Plex Server. Assim que tivermos o Plex Server no nosso computador, vamos instalar e quando a instalação fica concluída, o browser abre sozinho na página de gestão do servidor. Neste passo, das duas uma, ou nós já temos uma conta, e se já tens uma conta, se calhar estás aqui mesmo naquela só para apoiar o canal, portanto deixa aí aquele thumbs up, ou então vamos criar uma conta. E esta parte tu vais fazer sozinho. Crias o teu username, password e depois vais fazer então o login. Depois de fazeres o login, a gestão do nosso servidor de Plex vai ser toda no browser. Não tenhas medo de fechar o browser, podes fechá-lo à vontade, porque quando precisares de gerir novamente o teu servidor, para alguma alteração, alguma coisa que tu queiras fazer, vens aqui à barra de tarefas no canto inferior direito e carregas em Plex 2 vezes e ele abre-te o browser para que tu possas fazer a gestão a partir daí. A configuração inicial é muito fácil, respondes ali a algumas questões básicas e escolhes também qual é a biblioteca que tu tens no teu computador. Se por acaso não tiveres biblioteca nenhuma ainda criada, e quando eu digo biblioteca é a tua pasta com os teus filmes, séries, músicas, podes fazer isto mais tarde. Coloquei apenas 3 filmes para exemplificar e assim que nós escolhemos a pasta, basta dizer qual é a categoria que temos, neste caso filmes e o idioma, porque mais tarde eu posso querer ter legendas, etc, etc. Depois, basta escolher onde é que está essa pasta, que ali, no meu caso, está no disco de 2.5 polegadas S3 Plus, carregar no seguinte e terminar. Ele no passo a seguir vai-nos mostrar já o servidor com algum conteúdo. Conteúdo desse que algum é gratuito, outro está agregado a serviços tipo Amazon Prime e coisas assim do género que nós não queremos para aqui. E depois tem então uma secção, e claro, nós podemos depois mais tarde vir a reorganizar isso tudo, mas não vamos fazer isto neste vídeo. Vou ali à minha secção onde diz filmes e vejo que já tenho lá os meus filmes organizados com
toda a informação dos filmes que foi descarregada automaticamente, assim como as capas, ou seja, todo o word art está lá sem que eu tenha que mexer um dedo. Portanto, aqui o Plex funciona de uma forma simplesmente espetacular. E não fiques a pensar que cada vez que adicionas filmes ou séries tens que ir lá alterar, seja aquilo que for. Não basta colocares na pasta e o Plex vai fazer um refresh de X em X tempo, em que ele vai automaticamente colocar tudo e depois distribuir para os dispositivos que tu tens. Falando em dispositivos, tu podes instalar isto em equipamentos móveis, telefones, caixas Android, etc. Eu fiz aqui 2 exemplos. Instalei no meu iPhone e estava a reproduzir aqui a partir da rede. Portanto, podes utilizar o teu iPhone, podes utilizar o teu telefone Android, um Windows, Mac, Apple TV, ou seja, o Plex está disponível para praticamente todos os dispositivos que estão no mercado. E o playback é impecável. Uma das coisas que eu te queria mostrar é que a nível de impacto nesta máquina é um impacto muito baixo mesmo. No entanto, o impacto é muito baixo porque ele estava a ser utilizado na rede local. E se for na rede local, tu podes ter quase uma centena de dispositivos em que o computador vai aguentar bem. A única limitação poderá ser a rede, porque estamos limitados aqui a 1 gigabit, que não é muito, mas dependendo do número de dispositivos e do tamanho dos filmes, poderá ser. Agora, a nível de impacto na máquina, ela só vai ter assim um impacto significativo se nós estivermos fora da nossa rede local e se for necessário um transcode. E tem um exemplo no ecrã em que tu vês ele no meu Android, no Samsung Galaxy S20, a ter um impacto significativo inicialmente, em que chega ali aos 50, 60 e depois baixa outra vez para 20, 15, 10, mas tem um impacto porquê? Porque ele inicia ali um processo de transcoding para poder redimensionar um filme que está em 4K ou 1080 para 720 ou para outra resolução mais pequena, para que seja possível transmitir através de uma largura de banda mais pequena, como é a nossa transmissão de dados 4G. Tirando este impacto, que é uma coisa que nós vamos ter que ter em conta, principalmente quando estivermos a distribuir, olha, para os meus amigos está aqui, está ali, atenção que a máquina não é ilimitada, mas é o único fator que temos de ter em conta. Falando em máquina ainda, eu posso, se for uma máquina de trabalho que esteja no escritório em que não me dá jeito de ver filmes, então fica lá, serve apenas de servidor e, como nós falamos no início do vídeo, a máquina que tu vais trabalhar normalmente sem problemas nenhuns, enquanto ele está a fazer de servidor no background. No entanto, se for um computador deste género, miniatura quase, em que nós podemos colocar numa sala, num quarto, então possivelmente também não será má ideia, para além de ser servidor, ser um leitor também. E aqui podemos instalar a versão leitor no Windows. É o mesmo processo, basta fazer o download, instalar, fazes o login, a partir do momento em que fazemos o login, ele tem acesso a toda a nossa biblioteca. Neste tipo de computador, aquilo que eu aconselho é um comando como este está aqui, da Pepper Jobs, tu já conheces, eu já fiz uma análise há um ano ou 2, não me recordo, em que é o melhor comando para máquinas Windows. É espetacular, dá-te uma experiência impecável em que tu podes mudar as coisas no teu computador Windows. Tem também um teclado cá atrás, não sei se te mostrei, se não, no caso tu queres digitar alguma coisa. Mas eu vou tentar deixar o link alguns para aqui para a análise principal. Espero que tenhas achado fácil de configurar nesta máquina ou noutra qualquer um servidor Plex, que parece assim um bicho de 7 cabeças, mas depois, na realidade, é muito fácil. E que te tenha dado alguma inspiração para um projeto novo aí desse lado. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up a algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.